Ao longo da história, existem relatos sobre chamas que nunca se apagam, queimando continuamente por séculos. Mas o que essas chamas eternas representam? Será que existe uma conexão entre elas e os mistérios da Bíblia Sagrada? O fogo sempre teve um significado especial, tanto na história da humanidade quanto nas Escrituras. Mas será que esses sinais podem revelar algo sobre Deus e seu plano para o mundo? Na Bíblia, o fogo sempre teve um significado profundo. Deus se revelou a Moisés através da sarça ardente, um fogo que queimava sem consumir. Esse fenômeno foi um sinal divino, indicando que Deus estava presente naquele lugar e tinha uma mensagem importante para seu povo. Imagine estar diante de uma chama que arde sem ser consumida, um fogo que revela a glória de Deus. O que você faria se presenciasse algo assim? Além disso, no tabernáculo de Israel, Deus ordenou que o fogo do altar nunca se apagasse. Em Levíticos 6:13, está escrito que o fogo deveria permanecer aceso continuamente, como um símbolo da presença e da aliança de Deus com seu povo. Esse fogo representava a santidade e a continuidade da comunhão com Deus. O que será que isso significa para os dias de hoje? Será que esse símbolo ainda tem um propósito para nós? Mas e as chamas eternas que encontramos ao redor do mundo? Existem diversos locais onde o fogo queima sem cessar, muitas vezes alimentado por fontes subterrâneas de gás natural. Um exemplo é a chama eterna das Cataratas de Chestnut Ridge, nos Estados Unidos, onde uma pequena chama queima dentro de uma caverna há séculos. Por que essa chama nunca se apaga? Teria isso alguma relação com os sinais bíblicos? Outro caso intrigante é a chama eterna de Baba Gurgur, no Iraque. Esse local foi mencionado em escritos antigos e é considerado um dos primeiros campos de petróleo conhecidos pelo homem. Há relatos de que os pastores que cuidavam de seus rebanhos próximos a essa chama acreditavam que ela era um sinal divino. Se voltarmos no tempo, podemos imaginar como os antigos viam esse fenômeno como algo sobrenatural. Será que esses eventos são apenas coincidências ou fazem parte de algo muito maior? No livro de Apocalipse, o fogo também aparece como um elemento central. Ele simboliza tanto a purificação quanto o juízo. O próprio Cristo é descrito como tendo olhos como chama de fogo, representando seu poder e sua justiça divina. Isso nos leva a pensar: as chamas que queimam incessantemente ao redor do mundo podem ser um lembrete de que Deus está sempre presente, observando e agindo na história da humanidade? Curiosamente, muitas civilizações antigas consideravam as chamas eternas como sagradas. Para alguns povos, esses fenômenos eram vistos como manifestações dos deuses ou sinais do mundo espiritual. Os gregos, por exemplo, mantinham uma chama acesa nos Jogos Olímpicos como um símbolo da presença divina. Os persas adoravam o fogo como parte de sua religião. Isso nos leva a refletir. Será que Deus deixou essas chamas como sinais para lembrar a humanidade de sua presença eterna? No Templo de Jerusalém, o fogo do altar foi mantido aceso pelos sacerdotes, pois representava a comunhão entre Deus e seu povo. Esse fogo, segundo relatos históricos, só se apagou quando o templo foi destruído. Isso pode ser interpretado como um sinal profético da mudança dos tempos e do novo pacto que Deus estabeleceu com a humanidade através de Cristo. Quando pensamos nisso, percebemos que Deus sempre usou o fogo para marcar momentos importantes em seu plano. Outra interpretação sobre as chamas eternas está ligada à profecia do juízo final. A Bíblia menciona que no fim dos tempos haverá um lago de fogo reservado para aqueles que rejeitam a verdade divina. Isso nos leva a refletir sobre a importância do arrependimento e da busca por Deus enquanto há tempo. O fogo pode significar tanto a presença de Deus quanto seu juízo. Para aqueles que o seguem, é um símbolo de purificação. Para os que se afastam, pode representar destruição. Se olharmos para esses sinais ao redor do mundo, podemos entender que o fogo continua sendo uma representação forte do poder e da soberania divina. Assim como Deus se revelou através da chama para Moisés, Ele pode estar nos mostrando algo através dessas chamas que nunca se apagam.
Deus sempre usou sinais para chamar a atenção do homem. Será que essas chamas são um alerta para a nossa geração? Será que esses fenômenos naturais são meras coincidências ou fazem parte de um plano maior? A Bíblia nos ensina que nada acontece sem propósito. Talvez essas chamas sejam lembretes visíveis de que Deus continua presente e atuante na história da humanidade. Se prestarmos atenção, podemos perceber que Deus está sempre falando conosco, de formas que muitas vezes ignoramos. Independentemente da explicação científica, o fogo sempre foi um símbolo de transformação, purificação e juízo. É um sinal que atravessa gerações, marcando momentos importantes na relação entre Deus e o homem. O fogo pode queimar para destruir ou para iluminar. A questão é, qual será o significado dele para você? O que você acha? As chamas eternas são apenas fenômenos naturais ou podem ter um significado espiritual profundo? Deixe seu comentário. Se gosta de mistérios bíblicos, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo.